Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 3, autora Julia Quinn. Um perfeito cavalheiro, capítulo 22. Grande correria na Bruton Street. A viscondessa de Bridgerton e seu filho Benedict foram vistos saindo às pressas da casa dela na manhã de sexta-feira. O senhor Bridgerton quase jogou a mãe dentro de uma carruagem e os dois partiram em alta velocidade. Francesca e Hyacinth Bridgerton foram vistas paradas na porta, e esta autora soube de fonte segura que a primeira foi ouvida pronunciando uma palavra extremamente indigna de uma dama. Mas a casa dos Bridgertons não foi a única a ser tomada por tamanha agitação. A residência das Pennywood também foi palco de intensa atividade, culminando em uma briga pública na escada da entrada entre a condessa e sua filha, senhorita Posy Heyling. Como esta autora nunca gostou de Lady Pennywood, tudo o que pode dizer é Viva Posy! Crônicas da Sociedade de Lady Westerton, 16 de junho de 1817. Estava frio, muito frio, e havia um terrível barulho de correria causado por uma pequena criatura de 4 patas, ou pior ainda, uma grande criatura de 4 patas, ou para ser mais exata, uma versão grande de uma pequena criatura de 4 patas. Ratos. Ai, meu Deus! Gemeu Sophie. Ela não costumava dizer o nome de Deus em vão, mas agora parecia um bom momento para começar. Talvez ele a escutasse e, quem sabe, matasse todos os ratos. Sim, isso seria ótimo. Um imenso raio, de proporções bíblicas, poderia atingir a Terra, espalhar pequenos tentáculos elétricos ao redor do globo e fritar todos os ratos. Era um sonho lindo, assim como aqueles em que ela se via vivendo feliz para sempre como a senhora Benedict Bridgerton. Sophie arfou ao sentir uma pontada no coração. Os dois sonhos, ela temia, que o genocídio de ratos fosse o mais possível de se tornar realidade. Ela estava sozinha agora, totalmente sozinha. Não sabia por que isso era tão perturbador. Na realidade, essa sempre fora sua condição. Desde que a avó a deixara nos degraus da entrada de Pennywood Park, ela nunca tivera um defensor, alguém que pusesse seus interesses acima, ou ao menos no mesmo nível dos próprios. O estômago dela roncou, lembrando que podia acrescentar a fome à sua lista de sofrimentos. E sede. Não haviam lhe dado sequer um gole de água. Ela estava começando a ter fantasias muito estranhas sobre chá. Sophie deu um suspiro longo e lento, tentando se lembrar de respirar pela boca. O fedor era insuportável. Ela recebera um urinol simples para fazer as necessidades, mas até então vinha se segurando, tentando se aliviar com o mínimo de frequência possível. O urinol fora esvaziado antes de ser atirado dentro da cela, mas não fora lavado. Na verdade, quando Sophie o pegara, ele estava molhado, e ela o largara imediatamente, com o corpo todo estremecendo de repulsa. Ela havia, é claro, esvaziado muitos urinóis na vida, mas as pessoas para quem trabalhava, em geral, conseguiam acertar o alvo, por assim dizer. Sem falar que Sophie sempre podia lavar as mãos depois. Agora, além do frio e da fome, ela se sentia suja. Era uma sensação horrível. Visita para você. Sophie deu um salto ao ouvir a voz rouca e pouco amistosa do carcereiro. Será que Benedict tinha descoberto onde ela estava? Será que ao menos sentiria vontade de ajudá-la? Será que ele... Ora! Araminta.
Sophie sentiu o peso no peito. Sophie Beckett, cacarejou a madrasta, aproximando-se da cela e levando um lenço ao nariz, como se Sophie fosse a única causa do mau cheiro. Eu jamais imaginaria que você teria a audácia de aparecer em Londres. Sophie cerrou os lábios. Sabia que Araminta queria provocá-la e se recusou a lhe dar essa satisfação. Infelizmente, as coisas parecem não estar indo muito bem para você, continuou ela, balançando a cabeça, fingindo preocupação. Inclinou-se para a frente e sussurrou. O magistrado não gosta muito de ladrões. Sophie cruzou os braços e fitou a parede. Sequer olhasse para Araminta, talvez não resistisse ao impulso de se atirar contra ela, e era provável que as barras de metal da cela deixassem seu rosto muito machucado. Os enfeites para sapatos que já haviam sido o bastante, disse Araminta, tamborilando o indicador no próprio queixo. Mas ele ficou furioso quando eu informei sobre o roubo da minha aliança de casamento. Eu não! Sophie se calou antes de gritar ainda mais. Era exatamente o que Araminta queria. Não? Retrucou ela, sorrindo com malícia. Então agitou os dedos no ar. Pelo jeito, eu não estou usando a sua palavra contra mim. Sofia abriu os lábios, mas não produziu som algum. A madrasta tinha razão. Nenhum juiz iria aceitar a palavra dela em detrimento de uma condessa. Araminta abriu um sorrisinho traiçoeiro. O homem aí na frente, acho que é carcereiro. Disse que será muito difícil que você seja enforcada. De modo que não precisa se preocupar com isso, queridinha. É muito mais provável que seja extraditada. Sophie quase riu. No dia anterior, ela estava considerando emigrar para os Estados Unidos. Agora parecia que iria mesmo embora. Só que seu destino seria a Austrália, e ela estaria acorrentada. Pedirei clemência por você, disse Araminta. Não a quero morta, apenas a quero longe. Um exemplo de caridade cristã, murmurou Sophie. Tenho certeza de que o juiz ficará tocado. Araminta passou os dedos nas têmporas e puxou os cabelos distraidamente para trás. Ficará mesmo, não é? Ela olhou direto para Sophie e sorriu. Tinha uma expressão dura e vazia, e de repente a jovem precisou saber. Por que odeia? Perguntou em um sussurro. Araminta não fez nada além de encará-la por um instante. E depois murmurou. Porque ele a amava. Sophie ficou perplexa e em silêncio. Os olhos de Araminta ficaram incrivelmente duros. Eu jamais o perdoarei por isso. Sophie balançou a cabeça incrédula. Ele nunca me amou. Ele a vestiu, a alimentou. Araminta contraiu os lábios. Obrigou-me a viver com você. Aquilo não era amor, retrucou Sophie. Era culpa. Se ele me amasse, não teria me deixado com você. Não era burro. Devia saber quanto você me odiava. Se me amasse, não teria me ignorado no testamento. Se me amasse... Ela parou, engasgando com a própria voz. Araminta cruzou os braços. Se ele me amasse, continuou Sophie, poderia reservar algum tempo para conversar comigo. Poderia me perguntar como havia sido meu dia, ou o que eu estava estudando, ou se eu havia gostado do café da manhã. Ela engoliu em seco diversas vezes e virou de costas. Era difícil olhar para a madrasta naquele momento. Ele nunca me amou. Ele não sabia amar. Um longo instante de silêncio se passou, então Araminta disse. Ele estava me punindo. Sophie se virou devagar de volta para ela. Por não lhe dar um herdeiro. As mãos de Araminta começaram a tremer. Ele me odiava por isso. Sophie não soube o que dizer. Não sabia se havia algo a ser dito. Depois de um longo instante, Araminta continuou. No começo eu a odiava porque você era um insulto para mim. Nenhuma mulher deveria ter que abrigar a filha bastarda do marido. Sophie ficou calada.
Mas então, mas então, para a grande surpresa de Sophie, Araminta se apoiou na parede, como se as lembranças estivessem sugando suas forças. Mas então tudo mudou, falou Araminta enfim. Como ele podia ter tido você com uma prostituta qualquer e eu não ser capaz de lhe dar um filho? Não parecia fazer muito sentido Sophie defender a mãe. Eu não a odiava simplesmente, sabe? Sussurrou Araminta. Eu odiava ver você. De alguma forma, isso não surpreendeu Sophie. Odiava ouvir a sua voz, odiava o fato de você ter os olhos dele, odiava saber que estava na minha casa. Era minha casa também, respondeu Sophie baixinho. Sim, disse Araminta. Eu sei, odiava isso também. Sophie fitou Araminta direto nos olhos. Por que está aqui? Perguntou. Já não fez o bastante? Já garantiu minha extradição para a Austrália. Araminta deu de ombros. Acho que não consigo ficar longe. Tem alguma coisa encantadora em vê-la na cadeia. Precisarei tomar um banho de 3 horas para me livrar do mau cheiro, mas vale a pena. Então me dê licença para me sentar no canto e fingir que estou lendo um livro, disparou Sophie. Não há nada de encantador em vê-la. Ela foi até o banquinho bambo de 3 pernas, que era a única peça de mobília da cela, e se acomodou, tentando não parecer tão miserável quanto se sentia. Era verdade que Araminta a vencera, mas seu espírito continuava intacto, e ela se recusava a permitir que a madrasta acreditasse no contrário. Sophie ficou de braços cruzados, de costas para a porta da cela, esperando ouvir os sinais de que Araminta estava saindo. Mas ela permaneceu ali. Finalmente, depois de cerca de 10 minutos daquele absurdo, Sophie se levantou e gritou: Vá embora daqui! Araminta inclinou a cabeça um pouco para o lado. Estou pensando. Sophie teria perguntado em quê, mas teve medo da resposta. Estou imaginando como são as coisas na Austrália, falou Araminta. Nunca estive lá, é claro. Nenhuma pessoa civilizada das minhas relações pensaria nisso. Mas ouvi dizer que é um forno. E você com essa pele clara? É provável que sua linda cutis não sobreviva ao sol forte. Na verdade, mas o que quer dizer que Araminta estiver prestes a dizer foi interrompido. Finalmente, porque Sophie temia ter acusações modificadas por tentativa de homicídio se fosse obrigada a escutar mais uma palavra. Por uma comoção vindo pelo corredor. Que diabo! Falou Araminta, dando alguns passos para trás, esticando o pescoço para ver melhor. Então Sophie ouviu uma voz muito, muito familiar. Benedict! Falou. O que você falou? Perguntou Araminta. Mas Sophie já estava colada nas barras da cela. Eu disse para nos deixar passar! Rugiu Benedict. Benedict! Gritou Sophie. Ela esqueceu que não queria que os Bridgertons a vissem num ambiente tão degradante. Esqueceu que não tinha futuro com ele. Tudo o que conseguia pensar era que ele fora atrás dela e estava ali. Se Sophie pudesse passar por entre as barras, teria feito isso. Um barulho desagradável ecoou no ar, seguido por um ruído abafado, muito provavelmente de um corpo caindo no chão. Passos de corrida, então. Benedict! Sophie! Meu Deus, você está bem? Ele passou as mãos pelas barras, segurou o rosto dela e a beijou. Não foi um beijo de paixão, mas de terror e alívio. Senhor Bridgerton! Guinchou Araminta. De alguma forma, Sophie conseguiu desviar os olhos de Benedict para o rosto chocado da madrasta. Em meio a toda aquela excitação, esquecera que Araminta ainda desconhecia seus laços com a família Bridgerton. Foi um dos momentos mais perfeitos de sua vida. Talvez isso significasse que ela era uma pessoa superficial, ou que as suas prioridades eram organizadas de forma equivocada. Mas Sophie simplesmente adorou o fato de Araminta, para quem posição e poder eram tudo, ter acabado de vê-la sendo beijada
por um dos solteiros mais cobiçados de Londres. E é claro que Sophie também ficou bastante feliz por ver Benedict. Ele se afastou, as mãos relutantes ainda tocando o rosto de Sophie de leve, enquanto saía de perto da cela. Benedict cruzou os braços e lançou um olhar tão furioso a Araminta que Sophie ficou convencida de que seria capaz de fulminá-la. Quais são as suas acusações contra ela? Perguntou ele. O sentimento de Sophie por Araminta podia ser classificado como aversão extrema, mas mesmo assim jamais a descreveria como burra. Naquele momento, no entanto, se preparou para rever seus conceitos, porque a madrasta, em vez de estremecer e se acovardar como qualquer pessoa sã faria, em tal situação, plantou as mãos nos quadris e berrou: "Roubo!" Naquele exato momento, Lady Bridgerton apareceu. "Eu não acredito que Sophie tenha sido capaz de fazer algo do tipo", afirmou, indo para o lado do filho, estreitando os olhos ao encarar Araminta. "E eu nunca gostei da senhora, Lady Pennywood", acrescentou com bastante irritação. Araminta recuou e levou uma mão ao peito ofendida. "Nada disso é culpa minha", bufou ela. "É tudo culpa daquela menina", continuou, lançando um olhar furioso para Sophie, "que teve a audácia de roubar a minha aliança de casamento." "Eu nunca roubei sua aliança de casamento e você sabe disso", protestou Sophie. "A última coisa que eu iria querer na vida seria o seu... Você roubou meus enfeites para sapatos." Sophie fechou a boca com raiva. "Ah, estão vendo? Estão vendo?" Araminta olhou ao redor, tentando avaliar quantas pessoas tinham testemunhado o gesto. "Uma clara admissão de culpa." "Ela é sua enteada", resmungou Benedict. "Jamais deveria estar numa posição em que sentisse que precisava." Araminta contorceu o rosto e ficou vermelha. "Jamais a chame de minha enteada", alertou. "Ela não é nada para mim. Nada." "Perdão", disse Lady Bridgerton com muita educação. "Mas se ela realmente não significa nada para a senhora, não deveria estar aqui nesta cadeia imunda tentando fazer com que ela seja enforcada por roubo." Araminta foi poupada de ter que responder pela chegada do magistrado, seguido por um carcereiro que parecia muito irritado e que estava com um olho roxo. Como o carcereiro lhe dera um tapa no traseiro quando a empurrara para dentro da cela, Sophie não conseguiu deixar de sorrir. "O que está acontecendo aqui?" quis saber o magistrado. "Essa mulher", retrucou Benedict com um tom de voz alto o suficiente para impedir qualquer tentativa de interrupção, "acusou a minha noiva de roubo." "Noiva?" Sophie conseguiu manter a boca fechada, mas mesmo assim precisou agarrar-se com força às barras da cela, porque suas pernas ficaram bambas no mesmo instante. "Noiva? Noiva!" arfou Araminta. O magistrado se impertigou. "E quem é o senhor?" indagou claramente, ciente de que Benedict era alguém importante, ainda que não tivesse certeza de quem. Benedict cruzou os braços e informou seu nome. O magistrado empalideceu. "Ah, alguma relação com o Visconde? Ele é meu irmão." E ela é sua noiva?" perguntou ele, engolindo em seco, ao apontar para Sophie. Sophie esperou que algum tipo de sinal sobrenatural caísse do céu e denunciando Benedict como mentiroso, mas para sua surpresa nada aconteceu. Lady Bridgerton inclusive assentiu com a cabeça. "Você não pode se casar com ela", afirmou Araminta. Benedict se virou para a mãe. "Existe algum motivo pelo qual eu deva consultar Lady Pennywood a respeito disso?" Nenhuma que eu consiga me lembrar, meu filho", respondeu Violet. "Ela não passa de uma prostituta", sibilou Araminta. "A mãe dela foi uma prostituta e o sangue que corre..." Benedict agarrou ela pelo pescoço. Tivesse ao menos percebido que ele se movera. "Não me faça bater em você", arfou ele.
O magistrado deu um tapinha em seu ombro. O senhor precisa soltá-la. Posso amordaçá-la? O magistrado pareceu dividido, mas acabou balançando a cabeça. Com clara relutância, Benedict largou Araminta. Se você se casar com ela, disse a mulher esfregando o pescoço, farei questão de contar a todos exatamente o que ela é, a filha bastarda de uma prostituta. O magistrado se virou para Araminta com uma expressão severa. Não creio que precisemos usar esse tipo de linguagem. Posso lhe garantir que não tenho o hábito de falar desta maneira, retrucou ela, empinando o nariz com desdém. Mas a ocasião pede palavras fortes. Sophie mordia os nós dos dedos enquanto olhava fixamente para Benedict, que abria e fechava as mãos de modo bastante ameaçador. Pelo jeito, ele acreditava que a ocasião demandava punhos fortes. O magistrado pigarreou. A senhora está acusando de um crime muito sério. Ele engoliu em seco. E ela vai se casar com um Bridgerton. E eu sou a condessa de Pennywood, vociferou ela. Condessa! Uma a uma, o magistrado olhou para todas as pessoas no ambiente. Como condessa, Araminta era superior a todos em termos aristocráticos, mas ao mesmo tempo era apenas uma Pennywood contra 2 Bridgertons, um dos quais era muito grande. Estava visivelmente furioso e já enfiara o punho no olho do carcereiro. Ela me roubou! Não, você roubou dela, rugiu Benedict. O lugar ficou em absoluto silêncio. Você roubou a infância dela, afirmou ele com o corpo tremendo de raiva. Havia lacunas imensas no que ele sabia sobre a vida de Sophie, mas de alguma forma tinha certeza de que aquela mulher causara muito sofrimento, explícito naqueles olhos verdes, e ele podia apostar que o querido e falecido pai dela era responsável pelo resto. Benedict se virou para o magistrado e disse: Minha noiva é a filha bastarda do finado conde de Pennywood, e foi por isso que a condessa a acusou falsamente de roubo. Trata-se de vingança e ódio, apenas isso. O magistrado olhou para Benedict, para Araminta e então, enfim, para Sophie. Isso é verdade? Perguntou. A senhorita foi acusada falsamente? Ela pegou os enfeites para sapatos, berrou Araminta. Juro sobre o túmulo do meu marido que ela roubou meus enfeites para sapatos. Ora, pelo amor de Deus, mamãe, fui eu que peguei seus enfeites para sapatos. Sophie ficou boquiaberta. Pose? Benedict olhou para a recém-chegada, uma jovem baixa e meio gorducha, que com certeza era uma das filhas da condessa. Depois olhou de novo para Sophie, que ficara branca como papel. Vá embora! Gritou Araminta. Você não tem o que fazer aqui. É claro que tem, disse o magistrado, virando-se para Araminta. Se ela pegou os enfeites para sapatos, quer que ela seja acusada? Ela é minha filha! Prendam-me junto com a Sophie, exclamou Pose, com dramaticidade, levando uma das mãos ao peito para maior efeito. Se ela for extraditada por roubo, então eu também devo ser. Pela primeira vez, em vários dias, Benedict conseguiu sorrir. O carcereiro pegou as chaves. Senhor? Chamou hesitante o magistrado. Guarde isso, disparou o homem. Não vamos encarcerar a filha de uma condessa. Não guarde, não, interrompeu Violet. Quero que minha futura nora seja liberada agora mesmo. O carcereiro olhou para o magistrado sem saber o que fazer. Ora, vamos lá, disse o magistrado e apontou na direção de Sophie. Solte aquela ali, mas ninguém vai a lugar algum até eu resolver tudo isso. Araminta vociferou em protesto, mas Sophie foi devidamente libertada. Fez o movimento de correr para Benedict, mas o magistrado estendeu o braço para contê-la. Alto lá! Exclamou. Não teremos nenhum encontro romântico até que eu entenda quem deve ser preso. Ninguém deve ser preso, rosnou Benedict. Ela vai para a Austrália, gritou Araminta, apontando para a enteada. Prendam-me.
clamou Pose, com um suspiro levando as costas da mão à testa. Fui eu quem roubei. Pose, fique quieta, sussurrou Sophie. Confia em mim, você não quer ficar naquela cela. É terrível e tem ratos. A menina começou a se afastar das grades. Você nunca mais receberá um convite nesta cidade, garantiu Violet a Araminta. Eu sou uma condessa, sibilou a outra. E eu sou mais popular, rebateu Violet, usando de forma sarcástica uma palavra tão incomum em seu dicionário que tanto Benedict quanto Sophie ficaram boquiabertos. Chega, exigiu o magistrado. Virou para a Pose, apontando para Araminta e perguntou: Ela é sua mãe? A jovem assentiu. E a senhorita disse que roubou os enfeites para sapatos. Pose assentiu mais uma vez. E ninguém roubou a aliança de casamento dela, completou. Está em seu porta-joias em casa? Ninguém demonstrou espanto, porque, de fato, ninguém ficou surpreso. Mas, de qualquer maneira, Araminta disse: Não está! No seu outro porta-joias, esclareceu Pose. O que a senhora guarda na terceira gaveta da esquerda? Araminta empalideceu. A senhora não parece ter um caso muito consistente aqui, contra a senhorita Becht, Lady Pennywood, observou o magistrado. Araminta começou a tremer de raiva enquanto estendia o braço e apontava para Sophie. Ela me roubou! Afirmou num tom de voz mortalmente alto, antes de encarar Pose com fúria no olhar. Minha filha está mentindo. Não sei por quê. Não faço ideia do que ela espera ganhar, mas está mentindo. Sophie começou a sentir um grande desconforto. Pose estaria muito encrencada quando voltasse para casa. Não havia como saber o que Araminta faria como retaliação a tamanha humilhação pública. Sophie não poderia permitir que a menina assumisse a culpa pela mãe. Ela precisava. Pose, não! Sophie pronunciou as palavras antes que pudesse pensar, mas não conseguiu terminar a frase porque a jovem lhe deu uma cotovelada na barriga. Com força. A senhorita disse alguma coisa? Perguntou o magistrado. Sophie balançou a cabeça sem conseguir falar. Pose a deixara completamente sem ar. O magistrado dera um suspiro cansado e passou a mão pelos escassos cabelos loiros. Olhou para Pose, depois para Sophie, em seguida para Araminta e por fim para Benedict. Violet pigarreou, obrigando-o a olhar a ela também. Está claro, começou ele, parecendo querer estar em qualquer outro lugar que não fosse aquele. Que isto tem a ver com muito mais do que apenas uns enfeites para sapatos roubados. Enfeites para sapatos? Corrigiu Araminta, empinando o nariz. Foram 2! Enfim, resmungou o magistrado. Vocês todos se detestam e eu gostaria de saber o porquê antes de seguir em frente e acusar alguém. Por um segundo, ninguém falou nada. Então todos começaram a se explicar ao mesmo tempo. Silêncio! Rugiu o magistrado. A senhorita começa, disse ele apontando para Sophie. Agora que estava com a palavra, Sophie se sentia muito tímida. O magistrado pigarreou alto. O que ele disse é verdade, falou Sophie rapidamente apontando para Benedict. Eu sou a filha do conde de Pennywood, embora nunca tenha sido reconhecida como tal. Araminta abriu a boca para pronunciar, mas o magistrado a olhou com uma expressão tão contundente de fúria que ela permaneceu calada. Eu morei em Pennywood Park por 7 anos antes que ela se casasse com o conde, continuou Sophie apontando para Araminta. Ele dizia que eu era sua pupila, mas todo mundo sabia a verdade. Ela fez uma pausa, lembrando do rosto do pai, pensando que não deveria ficar tão surpresa por não conseguir visualizá-lo sorrindo. Eu me pareço muito com ele, concluiu. Eu conheci o seu pai, afirmou Violet baixinho, e a sua tia. O que explica porque sempre achei seu rosto tão familiar. Sophie deu um pequeno sorriso de gratidão. Algo no tom de Lady Bridgerton foi bastante tranquilizador e fez com que ela se sentisse um pouco mais confortável e segura. Por favor, continue, pediu o magistrado. Sophie assentiu e acrescentou. Quando o conde se casou com a condessa, ela não queria que eu continuasse morando lá.
mas ele insistiu. Eu quase nunca o via e não acho que gostasse muito de mim, mas ele achava que eu era responsabilidade sua e não permitiu que ela me expulsasse. No entanto, quando ele morreu, Sophie parou e engoliu em seco, tentando vencer o bolo na garganta. Ela nunca contara sua história a ninguém antes. As palavras pareciam estranhas saindo de sua boca. Quando ele morreu, prosseguiu. Seu testamento especificava que a parte de lei de Pennywood seria triplicada se ela me mantivesse em sua casa até meus 20 anos. E ela o fez. Mas minha vida mudou de forma drástica. Eu me tornei uma criada. Bem, não exatamente uma criada. Sophie deu um sorriso irônico. Uma criada é paga pelo seu trabalho, de modo que eu era mais como uma escrava. Ela olhou para a madrasta, que estava parada com os braços cruzados e o nariz empinado. Tinha os lábios cerrados e de repente ocorreu a Sophie quantas vezes ela vira aquela exata expressão no rosto de Araminta. Mais vezes do que ousaria contar. Vezes suficiente para destruir sua alma. No entanto, ali estava ela, suja e sem dinheiro, mas com a cabeça e o espírito ainda fortes. Sophie, chamou Benedict olhando para ela com um ar de preocupação. Está tudo bem? Ela assentiu, devagar, porque apenas começava a se dar conta de que estava tudo bem. O homem que ela amava, de uma forma bastante tortuosa, havia acabado de pedi-la em casamento. Araminta, enfim, estava prestes a receber o castigo que merecia, pelas mãos de ninguém menos que os Bridgertons, que a deixariam em frangalhos quando tivessem terminado, e de Pose. Essa parte deve ter sido a melhor de todas. Pose, que sempre quisera ser sua irmã para ela, que nunca tivera coragem de ser ela mesma, enfrentar a mãe e possivelmente salvar o dia. Sophie tinha certeza de que Benedict não tivesse aparecido para se declarar como seu noivo, o testemunho de Pose teria sido a única coisa a livrá-la da extradição, ou talvez até mesmo da execução. E Sophie sabia melhor do que ninguém que a menina pagaria muito caro por sua coragem. Era provável que Araminta já tivesse tramando como tornar a vida dela um verdadeiro inferno. Sim, tudo estava bem, e Sophie de repente se impertigou ao dizer: Permitam que eu termine a minha história. Depois que o conde morreu, Lady Pennywood me manteve como camareira sem salário, ainda que na verdade eu fizesse o trabalho de 3 criadas. Sabe, Lady Westeldon disse exatamente isso no mês passado, falou Pose entusiasmada. Eu disse à mamãe que ela... Pose, cala a boca! Explodiu Araminta. Quando completei 20 anos, continuou Sophie, ela não me mandou embora. Até hoje eu não sei o porquê. Acho que já ouvimos o suficiente, afirmou Araminta. Acho que não chegamos nem perto de ouvir o suficiente, disparou Benedict. Sophie olhou para o magistrado em busca de orientação. Quando ele assentiu com a cabeça, ela prosseguiu. Só posso deduzir que ela gostava de ter alguém em quem mandar, ou talvez apenas precisasse ter uma criada de graça. Não havia sobrado nada do testamento dele. Isso não é verdade, retrucou Pose. Sophie se virou para ela em choque. Ele deixou o dinheiro para você, afirmou a garota. Sophie ficou de queixo caído. Isso não é possível. Eu não tinha nada, meu pai tratou do meu bem-estar até os 20 anos, mas depois disso... Depois disso, interrompeu Pose com bastante veemência. Você tinha um dote. Um dote? Sussurrou Sophie. Isso não é verdade, vociferou Araminta. É verdade, insistiu Pose. Você não deveria deixar provas incriminadoras espalhadas por aí, mamãe. Eu li uma cópia do testamento do conde no ano passado. Ela se virou para os demais e disse. Estava na mesma caixa em que ela guardou a aliança de casamento. Você roubou o meu dote? Indagou Sophie, com a voz pouco mais alta que um sussurro. Todos aqueles anos ela acreditara que o pai não lhe deixara nada. Sabia que ele jamais a amara, que só havia como uma responsabilidade. Mas fora doloroso o fato de ele ter deixado dotes para Rosamund Pose
que sequer eram suas filhas de sangue e não para ela. Ela nem ao menos pensara que o conde a ignorara de propósito. A bem da verdade, Sophie se sentia, principalmente, esquecida, o que parecia ainda pior do que tivesse sido desprezada de forma deliberada. Ele me deixou um dote, disse ela perplexa. Então dirigiu-se a Benedict. Eu tenho um dote. Eu não me importo com isso. Eu não quero seu dote, retrucou ele. Não preciso dele. Eu me importo, falou Sophie. Eu achava que ele tinha me esquecido. Pensei todos esses anos achando que ele tinha redigido o testamento e simplesmente se esquecido de mim. Eu sei que não poderia deixar dinheiro para sua filha bastarda, mas ele havia dito a todos que eu era sua pupila. Não havia nada que o impedisse de deixar algo para sua pupila. Por algum motivo, ela olhou para Violet. Ele poderia ter provido uma pupila. As pessoas fazem isso o tempo todo. O magistrado pigarreou e se virou para Araminta. E o que aconteceu com o dote dela? Ela ficou em silêncio. Violet também pigarreou. Não acho que usurpar o dote de uma jovem esteja nos conformes da lei. Falou depois de um sorriso. Um sorriso lento e satisfeito. Não é, Araminta? Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.